Olá, gente, boa tarde. Então, hoje a nossa aula será sobre escala pH. Meu nome é Igor, sou aluno do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Sergipe e hoje nós vamos estudar sobre a escala pH. Essa disciplina é a disciplina de instrumentação para ensino de Química 1, solicitada pela professora Tatiana. Então, como eu falei, hoje a nossa aula será sobre escala pH. Então, essa aula ela vai contemplar o significado dessa escala, o que essa escala indica, os valores de pH, acidez, basicidade, neutralidade. Vamos ver também a tabela com a escala, mostrando os números dessa escala. E vamos estudar também por que a importância de estudar sobre isso e trazer um fato que aconteceu aqui no Brasil envolvendo a escala de pH. Produtos que a gente traz até a nossa casa para serem consumidos, que é importante que a gente esteja atento a esse assunto. Vamos lá. O que seria essa escala pH? Então, a escala pH ela corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução, ou seja, o H+. Essa escala indica acidez, neutralidade e basicidade. Então, o pH é uma característica de todas as substâncias, determinada pela concentração de íons, como eu falei, de íons de hidrogênio, o H+. Então, quanto menor o pH de uma determinada substância, maior será a concentração de íons H+, e menor a concentração de íons H-. Então, quanto menor o pH, maior a concentração de H+. E quanto maior o pH, menor a concentração de H+, e maior a concentração de OH-, vice-versa. Então, os valores de pH eles variam de 0 a 14. As substâncias com pH de 0 a 7 são ácidas, e as substâncias com pH 7 são neutras. E as substâncias com pH maior que 7, elas são básicas. Então, aqui nós vemos a escala de pH. Podemos ver que valores menores que 7, como eu falei, eles são ácidos, eles estão em tom mais avermelhados, como podemos ver na tabela. O valor 7, vemos uma tonalidade mais esverdeada, amarelada. E aí a gente vê que a solução é neutra. Um exemplo de solução neutra é a água pura, que o pH dela é 7. Valores de pH maiores que 7, eles são com a tonalidade mais voltada para o azul, e o pH maior que 7 até o 14, que são básicos. São básicos. Então, exemplos de ácidos, né? O suco de limão, refrigerante, e tantos outros exemplos. Exemplos de bases, o amoníaco doméstico, em que o seu pH varia de 11,8 a mais ou menos 13. O seu pH tem essa variação. É um exemplo de basicidade. Mas por que estudar esse assunto de pH? A importância desse assunto. Então, uma fábrica que produzia leite, ela, em certo tempo, foi investigada pela justiça, pois eles estavam adulterando o leite. Então,
para que o seu leite tivesse mais validade. Então, o que é que elas faziam? O pH do leite estava abaixo da norma e eles acrescentavam soda cáustica, soda cáustica NaOH, que é uma base. Então, eles colocavam a soda cáustica para fazer essa adulteração, para que o leite pudesse chegar à nossa casa e eles tirarem vantagem em cima dos consumidores. Então, eles faziam essa adulteração até que certas denúncias chegaram até o Ministério da Justiça, o Ministério Público, e aí foram iniciar investigações sobre essa adulteração. Então é importante que a gente esteja sempre atentos a esses assuntos para que a gente possa estar cientes do aquilo que está chegando à nossa casa. Se aquele produto é bom, se aquele produto tem a liberação dos órgãos regulamentadores e etc. Então, essa é a grande importância desse assunto, escala de pH. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.